de Deus. Se os irmãos leu a lição, o que Amós pregava? Qual que era o principal objetivo? O que Deus falava para Amós falar ao povo de Israel? Sobre o que ele falava? Mas o que ele falava? Ele era assíduo, assim, forte, falar em cima disso. O que é que ele falava? Justiça. Agora, vivemos na época, aí Deus pediu que fizesse isso. Exatamente. Essa foi a ordem de Deus para Amós. Pregar sobre a injustiça social que estava sendo cometido por Israel. Vamos para uma breve história do profeta. Amós era pastor de ovelhas em Tecoa, pequena cidade de Judá, o reino do sul, mas foi chamado por Deus para anunciar a sua mensagem em Israel, o reino do norte. Isso ocorreu nos anos de 750 ou 760 a.C., quando Jeroboão II era rei de Israel e Uzias era rei de Judá. Durante o longo reinado de Jeroboão II, 783 a 743 a.C., Israel expandiu seu território e se tornou uma nação rica e próspera. Isso se encontra em 2 Reis 14, de 23 a 29. Mas no meio de tanta prosperidade e luxo, havia ganância, opressão, suborno, exploração, falsa religião e desprezo total pela justiça. São justamente esses pecados que Amós denuncia nas suas mensagens. Esse é um breve relato sobre a vida de Amós. Ele nasceu em Tecoa, cidade pequena, próximo ali de Belém, em Judá. Uma visão panorâmica. A data era de 760 a 750 a.C. Autor foi o próprio Amós. Ele escreveu o livro de Amós. Local, Tecoa, perto de Belém, mas o seu ministério foi no reino do norte, Israel. Alvo de Amós: o povo, os sacerdotes e o soberano do reino do norte. Quem era o soberano do reino do norte? Jeroboão II era o soberano do reino do norte. Então, o alvo de Amós era o povo, o sacerdote e o rei do reino do norte. O versículo-chave se encontra em Amós 5:22. Vamos ler este versículo? Olha o que Deus fala para Amós, para ele falar ao povo: não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Deus não aceita mais esse tipo de sacrifício. E ele falou isso para o povo: não quero mais sacrifícios. Chega, basta. Não quero. Por que Deus falou isso para Amós? O que Deus mesmo estava querendo no povo de Israel? Sobre o povo de Israel? Estava querendo a... Não, estava querendo a... também, mas... Não, estava querendo... O que Amós pregava? Ele não pregava sobre justiça? O que Deus estava querendo sobre o reino do norte? Justiça. Deus quer justiça. Jeroboão não estava reinando por justiça.
Jeroboão estava reinando com injustiça. Jeroboão estava, como pode dizer, oprimindo o pobre, enriquecendo mais o rico e oprimindo o pobre. As mulheres que precisavam de sandálias, elas faziam dívidas e eram pegas como escravo por causa de uma sandália que ela pegava para andar. Dos homens é a mesma maneira. Os homens faziam dívidas e o rei tratava com justiça, oprimia, fazia dele servo, escravo, até ele pagar a dívida. Isso não é justiça. Não é isso que Deus pregava, falava para Amós, falava para Israel. Não era isso. Então Amós foi chamado para proclamar justiça. Deus quer justiça. Ele não quer mais sacrifícios. Ele quer justiça. Ele quer que o povo dele seja justo. Palavra-chave: juízo de Deus. Esta é a palavra-chave. Deus vai tratar com juízo agora Israel, por causa da injustiça, por causa da idolatria, por causa dos subornos, por causa dos seus sacerdotes que desviaram no caminho. Mas uma pergunta para vocês: quem era para estar fazendo o papel de Amós? O sacerdote Amazias era para estar fazendo o papel de Amós. E por que Amazias não estava fazendo o papel de Amós? Amazias era um sacerdote de Betel, mas ele estava preocupado em servir e fazer a vontade do rei, atendendo aos homens. E Amós foi chamado por Deus para fazer a vontade de Deus. Isso mesmo. Amazias era sacerdote de ofício, ou seja, era profeta profissional. Ele tinha como ofício dele ser sacerdote. Amós não, ele tinha outro ofício e Deus mandou ele exercer outro. Amós vai sair daí e vai exercer outra coisa, porque o meu profeta que está lá não está fazendo o que eu quero. Você vai fazer. Ali vemos 8 profecias. Essas 8 profecias é o julgamento de Deus vindouro às nações. Nos primeiros capítulos podemos ver o juízo de Deus sobre cada reino. Temos o reino filisteu, o reino de Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. 8 reinos, 8 profecias de juízo, de julgamento contra essas nações. Temos 5 sermões que Amós pregava. O profeta não pode se calar. Israel não quer arrepender-se. O povo precisa arrepender-se. O dia do Senhor, justiça e não sacrifícios. São 5 sermões que são encontrados em Amós 3 até o capítulo 6 de Amós. E depois temos 7 visões de Amós: a visão dos gafanhotos, a visão do fogo, a visão do prumo, Amós e Amazias, a visão da cesta de frutas. Amós 7, de 1 a 9, Amós 7, 1, até o capítulo 9, versículo 15. Podemos ver essas visões de Amós. E até o capítulo 9 já é o final do livro. E esse é o esboço do livro do profeta Amós.
Amós em uma sentença, Amós em uma só palavra. Amós profetiza, prega e tem visões a respeito de quão longe o povo de Israel estava de Deus e como iria discipliná-lo. Se os irmãos estudaram a lição, vocês perceberam como Deus estava disciplinando o povo. Você lê o livro e percebe que Deus estava mandando a mesma praga que Ele mandou lá no Egito. Qual foi essa praga? Qual foi a praga? Estou mandando a mesma praga que eu mandei lá no Egito, e mesmo assim o meu povo não se voltou para mim. Os gafanhotos. A mesma praga. Eu mandei a mesma praga e meu povo não se voltou para mim. Eu castiguei, mas meu povo não se voltou para mim. O quão duro estava a serviço do povo. O povo não entendia. Por isso Deus mandou Amós falar, porque Amós tinha autoridade, Amós tinha coragem, Amós tinha no coração fazer não a vontade de um homem. Amós não queria agradar o rei, pelo contrário, Amós foi chamado para confrontar o pecado do rei, o pecado do sacerdote, o pecado do povo. E vale lembrar que Amós estava falando sobre a injustiça social. Amós era rico, Amós tinha posses, Amós tinha condições de sobreviver. Ele era rico, ele fazia negócios de lã com a figueira brava, ele fazia negócios, mas Deus o chamou para falar da injustiça social do povo, e o povo não obedecia a Deus. O povo se voltava para outros deuses. Amós contra o mundo. Aqui agora vamos ver Amós contra um povo. Amós declara que não era o discípulo profissional de um profeta, mas pregava porque Deus o havia chamado. Ele era boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o que significa isso? Amós não era um peão, mas sim um homem de negócios, do ramo de lã de ovelhas. Esse profeta deixou sua profissão e sua terra para cumprir o chamado de Deus. Amós era comum e ouviu o chamado de Deus para confrontar a injustiça de sua época, profetizando em uma terra que não era sua. Homem de convicção e firmeza, quando foi confrontado por Amazias, não cedeu. Amazias confrontou Amós. Quem é você para falar, eu sou sacerdote, eu estou continuamente diante da presença de Deus? Quem é você para vir estar falando em nome do Senhor? Você não é ninguém. Amós não cedeu. Eu estou aqui em nome do Senhor, porque você não quis fazer o seu papel. Estou aqui porque você não está fazendo o seu papel, você está querendo agradar o rei, você está querendo salvar a sua vida. Mas eu estou aqui porque Deus mandou sair da minha terra, o reino do sul, para vir fazer o seu papel. O que você faz quando você é confrontado, quando você prega o Evangelho? Você abaixa a cabeça e sai de fininho? Você abaixa a cabeça e sai de fininho? Quando te perguntam onde está o seu Deus, o Deus que você serve, onde Ele está? Cadê Ele? Você serve um Deus todo-poderoso, por que sofremos tanta injustiça? Se temos um Deus amoroso, por que sofremos tanta coisa? Qual é a sua resposta sobre essas questões? A minha é essa: a culpa não é do Senhor, a culpa é nossa. Nós escolhemos o caminho da injustiça. Se nós tivermos escolhido o caminho da justiça, o mundo estaria melhor.
Não estaria, irmãos? Hoje, vivemos numa sociedade injusta. Hoje vivemos num governo que tenta governar, mas não consegue. E aonde está a voz dos bons? Martin Luther King fala: não me preocupo com o grito dos maus, me preocupo com o silêncio dos bons. Onde estão os bons, os justos, para levantar a voz, para falar mais alto que a injustiça? Aonde estão os profetas a nós dos tempos de hoje, para falar com os governos: vocês são injustos, não é isso que Deus quer de você. Deus te colocou aí para ser justiça, não injustiça. Aonde está a justiça? Onde está? Deus te colocou num lugar para falar sobre a injustiça. Deus te colocou num lugar para falar do evangelho dele, para falar que ele está voltando. Cadê? Cadê a sua firmeza? Cadê a sua convicção de fé? Onde está a sua convicção de fé? Aonde está quando você caminha, o povo vê Jesus em você? Aonde está o que você caminha, as pessoas veem: ali está indo um filho de Deus, ali está indo um homem de Deus, ali está indo um profeta de Deus, ali está indo o Bíblia. Aonde está o profeta Amós? Onde? Amazias não fazia isso. Vamos ver agora uma comparação entre os dois, um pouco injusto, mas vamos ver a diferença entre eles. Amós, no capítulo 7, versículo 14, fala que não era profissional da religião. Amós não tinha conhecimento daqui, não tinha conhecimento da lei. Era função do sacerdote. Não sabia da lei do Senhor, não conhecia a lei do Senhor. Amazias conhecia. Sacerdote de Betel, não de Deus, mas profissional. Ele não pregava mais a palavra de Deus. Ele subia no altar e não falava de Deus. Ele falava o que o povo queria ouvir. Ele falava o que o rei queria ouvir. E isso não é papel do sacerdote. O papel do sacerdote é confrontar o pecado. Não o pecador, mas o pecado. Você está pecando nisso e não pode. Isso te afasta de Deus. Arrependa-se do seu pecado. Amazias não fazia isso. Amós obedecia a Deus sem pensar em agradar a ninguém. Amazias servia no santuário do rei e no templo do reino. Onde estava Deus nessa história? Ele servia no santuário do rei e no templo. Onde estava Deus na história? Durante todo o livro você não vê Amazias falando em Deus. Só dando aquela profetada. Ah, rei, você pode fazer isso que você vai conseguir. Deus falou comigo, o que é isso aí? Deus falou comigo? Com quem que Deus falava? Com Amazias ou com Amós? A diferença entre eles. Quem procura agradar a Deus, Deus fala com ele. Deus está sempre com ele. Quem não procura agradar a Deus, esquece. Deus não vai conversar com você. Deus não vai falar com você. Deus vai ficar em silêncio. Até você se arrepender do seu pecado, até você se arrepender das suas atitudes. Só depois disso que Deus vai voltar a falar com você. Ele sempre vai estar do seu lado, procurando um jeito para falar com você.
O Espírito Santo está lá, ó, ei, você está pecando. Com o seu pecado, Deus não pode interagir com você. Para de pecar. Você parando de pecar, você se arrependendo dos seus maus caminhos, Deus vai voltar a falar com você. Dominado pela coragem e ousadia do Senhor, e queria agradar somente a Deus. Amazias, totalmente dominado pela vontade do rei, e fazendo tudo para agradar-lhe. Daí a diferença de um servo de Deus para um servo do homem. Vale lembrar que ambos eram servos de Deus, mas só um fazia as vontades de Deus, o outro não. Só um fazia as vontades de Deus, o outro não, fazia as vontades do rei. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer do sacerdote. Posso dizer, não é isso que Deus quer do pastor. Deus não quer o pastor fazendo a vontade do governo. Deus quer o pastor fazendo a vontade dele. Deus não quer que seus filhos façam a vontade dos homens. Deus quer que seus filhos façam a vontade dele, mesmo que tenhamos que ir para a cadeia por fazer a vontade dele. É a vontade dele, e não a nossa, e não a do homem. E vale lembrar também que ninguém é insubstituível. Deus te substitui. Não quer fazer a vontade de Deus, não? Deus te substitui. Assim como fez com Amazias. Deus substituiu Amazias por Amós, porque Amós fazia as vontades de Deus. A revolta maior de Amazias diz que o profeta Amós era de Judá e estava combatendo contra o povo de Israel. E sendo naquela época que nós falamos aí, que era bom dois que caminhavam, então ele fazia tudo para agradar ao rei e não a Deus. E aí veio o fracasso, né? Vamos ler um pouco aqui, diz aqui, ó. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Tem muita coisa aqui a observar. Mas o tempo não dá, né? Que lá se falou que não era profeta, não era filho de profeta, tal coisa, mas Deus mandou que ele anunciasse ao povo de Israel, em nome de Judá. Mas Judá também sofreu, né? Os irmãos entenderam o que ele falou? Amós foi chamado para confrontar, e Amazias não gostava. E ele mandou um recado para Jeroboão: Jeroboão, presta atenção, Amós está falando contra ti, está falando que você será passado pela espada, e Israel será levado cativo. Olha como que Amazias era, falando contra o profeta. Toma cuidado, Jeroboão, porque o Amós está falando contra ti. Você será passado a fio de espada, e Israel irá perecer. Mas essa era a intenção de Deus: fazer Israel perecer. História que os que querem servir ao Senhor e obedecer a Deus, eles são perseguidos, e às vezes até mesmo pelos seus próprios amigos, seus companheiros. Então aquele que vai fazer a vontade de Deus, que vai confrontar o pecado, aquele que vai falar a verdade, não esperem ser amados por todos, porque na verdade poderão ser odiados por todos e não amados. Mas importa mais fazer a vontade de Deus que a vontade dos homens, né? Atos mesmo fala isso, lá no Novo Testamento. O que Pedro fala?
mais me importa é obedecer a Deus do que aos homens. O que te importa? Agradar aos homens ou a Deus? Quem tem poder de te exaltar? Quem tem o poder de te fazer grande? Quem tem o poder de te fazer gigante? Te assentar ao meio aos príncipes? Quem tem esse poder? O homem ou Deus? E a gente sabe que ainda isso aí, que é o mundo passageiro, isso passa, mas nós temos que temer a Deus, que pode nos levar à eternidade com Ele, porque mesmo que os homens matem o nosso corpo físico, eles vão ter que nos lançar no inferno. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Né? Exatamente. Sempre a vontade de Deus tem que prevalecer. Sempre. O profeta contra a religião. Aqui o profeta agora vai mexer com Amazias. Amós, mais do que qualquer profeta, clamou contra a injustiça social no reino que deveria ser exemplo para as nações. O fato de a cruzada desse profeta ter acontecido em Betel, centro do culto idólatra de Israel, é significativo. Os centros da injustiça contra os povos são locais de práticas idólatras. Amazias 2:7, Amós 2:7, Amós 4:1, Amós 5:11 e Amós 8:6. E são locais, Amós 4:4, Amós 5:5 e Amós 7:13. Vamos ler rapidamente esses versículos. Amós 2:7. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiça contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos, e assim envergonham o meu santo nome. 4:1. Ouçam isto, mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas como as vacas de Bazã. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhe tragam mais vinho para beber. 5:11. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso, vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. 8:6. E vendendo trigo que não presta, os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim eles se venderam a nós e serão nossos escravos. Injustiças sociais. Mateus, é importante lembrar que a nação de Israel estava vivendo sua maior prosperidade depois de Davi e Salomão. Estavam vivendo ali uma prosperidade que eles achavam que era a bênção de Deus. E Jeroboão II está vivendo um tempo de decadência, se virou contra o Senhor. Eu te ler esses textos aí de Betel, que era um lugar de adoração, agora era um centro de idolatria, aonde os povos viriam ali só para trazer as suas oferendas. 2 vezes ao dia eles traziam ofertas ao Senhor que eram recusadas. Estavam oferecendo dízimo, mas que os seus corações estavam longe de Deus. Então, serve para nós entendermos. Tem muita gente hoje que acha que a prosperidade material é bênção de Deus. Nesse caso específico aqui, a nação estava vivendo uma prosperidade que era contra a vontade de Deus. Eles existiam esquecidos de Deus. A confiança deles
era na prosperidade. Por isso que Deus estava falando assim, ó, enviarei o gafanhoto, que era para destruir todo o mantimento. E depois viria a justiça em termos da ira de Deus, com o fogo, né? Falou, ó, virá um fogo. E isso tudo aconteceu antes de um terremoto que viria destruir toda a nação. Então é uma voz profética, é uma voz do juízo de Deus, mostrando para que o povo pudesse se preparar. Né? Capítulo 4 fala sobre isso também. Então era um tempo, quando a gente olha aqui, de condenação contra uma religião falsa. Eles apenas tinham rituais, cumpriam dias, cumpriam regras, mas o coração estava completamente afastado de Deus. É exatamente isso. O povo tinha se afastado de Deus, confiava mais na prosperidade de Israel do que no próprio Deus. O Deus deles era a prosperidade. Então Deus falou assim: eu vou acabar com essa prosperidade, vou acabar com esse mantimento. Eu quero ver se vocês vão adorar essa prosperidade. Eu vou acabar. Mas Deus falou: mesmo fazendo isso, vocês não se voltaram para mim. Vou falar a verdade, meus irmãos. Deus detesta castigar o seu povo. Mas como um pai que ama, ele castiga, ele faz reprimenda, ele chama a atenção, porque ele quer o seu bem e não o seu mal. Qual pai que castiga o seu filho que é o mal para o seu filho? Qual mãe castigando o seu filho que é o mal para o seu filho? Ai, irmãos, eu já fui castigado tantas vezes e eu não tenho vergonha de falar isso, porque os castigos que meus pais me deram me fizeram o homem que eu sou hoje. As suas que eu levei lá me fizeram o homem que eu sou hoje. Se eu errei lá atrás, as suas me corrigiram. Os meus pais me corrigiram, me pregaram o Evangelho. Antes de eu levar uma surra da minha mãe, ela me falava da palavra. Ela lia a palavra para mim. Filho, isso você está fazendo errado, eu vou te mostrar dentro da Bíblia. E depois, parado. Sem dó. Mas ela me fez o homem que eu sou hoje. Foram as varadas da minha mãe, do meu pai, os puxão de orelha, os beliscão na costela, que dói, dentro da igreja para ficar quieto, me fizeram o homem que eu sou hoje. Vemos muitos adolescentes, muitos jovens fora da igreja, por falta de ensinamento, por falta de pulso firme, por falta de firmeza. E o profeta estava pregando contra a religião, contra os religiosos. Era só rituais que o povo sabia fazer. Não estavam adorando a Deus em espírito e em verdade. Só faziam rituais por fazer. Só traziam os dízimos, as ofertas, porque era um ritual. Eles não faziam de bom grado. Era um ritual. Trazer os dízimos é nossa obrigação, porque é a ordem de Deus. Deus pede 10% do que pertence a Ele. Só 10% de tudo que pertence a Ele, Ele pede 10%. Se Ele te pedir tudo é dele mesmo, não vai fazer diferença nenhuma para o Senhor. Ele só te pediu 10%. Os outros 90% é seu. 10% não faz diferença nenhuma para Deus. Do dinheiro, da sua colheita, não faz diferença nenhuma. Tudo é dele. Se ele quiser mandar o gafanhoto acabar com tudo, ele vai fazer, porque é dele. Ele governa tudo. Ele tem a primazia de tudo. Ele só te pede uma parte. E mesmo assim não damos. Ou damos só por dar. Não. Lá em Coríntios, Deus fala que é para darmos com alegria. Não como se estivéssemos agradando aos homens, mas agradando a Deus. Tudo que fazemos aqui dentro é para agradar a Deus.
e não aos homens. Tudo que fazemos nessa parte de cima, no altar, é para agradar a Deus e não aos homens. Em toda a vida. Porque o maior altar de Deus existe um altar que Deus se agrada em estar do que esse feito por mãos de homens. Que altar é este? O coração do homem. A nossa vida é um altar itinerante de Deus. Ele sente mais prazer estando em nós do que estando no templo. Ele sente mais prazer estando em nós. Porque ele diz: eu farei de ti morada. Quando Davi quis fazer o templo, Deus falou assim: eu me agradei da ideia, mas não é isso que eu te pedi. Eu vou fazer de você minha morada. Eu quero morar em você. Simplesmente é em você que eu quero morar. Você será o meu templo. Então o homem, o coração, a mente deve estar voltados para Deus. O altar de Deus é a nossa mente e o nosso coração. Tem que estar puro, santificado para Deus habitar. Deus contra Israel. Na mensagem profética de Amós, Deus concede ao profeta 5 visões que expressam o caráter do seu julgamento sobre Israel, por meio de analogias, comparações. A misericórdia. As 2 primeiras visões, do gafanhoto e do fogo. Depois temos a justiça, é a terceira visão, do prumo. O que é o prumo? O Robert sabe o que é o prumo. O que serve o prumo, Robert? Para aprumar, se você for fazer uma parede, se você não usar o prumo, ela vai sair torta. Se for fazer só a barra do olho, ela vai sair torta. Por isso que você usa o prumo para ela ficar pruma. Isso aí é você ter uma visão do que você quer. Aqui diz que o Deus é o Senhor, muitas coisas aconteceram, que mostrou também assim, eis que o Senhor estava um monte levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor lhe disse: que vês, Amós? Eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, nunca mais passarei por ele. A palavra do Senhor fala exatamente o que o irmão Robert falou. O Senhor me mostrou numa visão isso também. Ele estava perto de um muro construído direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. E ele perguntou: Amós, o que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse: eu vou mostrar que o meu povo não anda direito, e como um muro torto construído fora de prumo, e nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos, e eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Justiça. Eu estava mostrando. Deus estava perto de um muro, com um prumo na mão, de um muro direito, um muro reto. Não estava torto. Para mostrar que o povo dele estava fora do prumo, estava torto, está fora do caminho. Então por isso Deus: não vou mais perdoar meu povo. Chega. Vou destruir Jeroboão, vou destruir Israel e todos os seus descendentes.
vou destruir. E quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. Ele não muda de ideia. Tamanha era a ira de Deus contra Israel. Deus não muda de ideia. Quando Deus começa a operar a justiça dele, sai da frente. Pode sair da frente. Deus não vai parar até ele chegar aonde Ele quer. Primeiro, antes da justiça ser exercida, Ele dá várias oportunidades de arrependimento. Ele envia mensageiros para correção, para ensinar, porque o prazer de Deus é perdoar o pecador e não condenar o pecador. Porém, se os filhos não ouvem, não obedecem, a justiça de Deus chega. Primeiro de tudo veio a misericórdia. Lá em cima, lá. Antes de Deus operar a justiça, Ele opera com misericórdia. Se o povo não aceita pela misericórdia, vai ter que aceitar pela justiça. E quando Deus chega no ponto da justiça, não existe oração capaz de fazer Deus parar. Não existe. Porque Deus já falou tantas vezes: para, estou cansado, para, você está pecando demais, para. E Deus, paciência, está pecando, não vai parar, vou mandar um profeta lá avisar. Avisa 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, não corrigiu o seu caminho, está na hora de operar com justiça. E eles não vão gostar. Eles não vão gostar. A única coisa que para a justiça de Deus é o arrependimento. Nós nos arrependemos, nós evitamos o juízo de Deus sobre a nossa vida. Como Amós, a gente olha a misericórdia de Deus, ele fala assim: vou mandar o gafanhoto para que eles possam se arrepender, dizendo assim: olha, de tudo aquilo que vocês confiam, vocês vão perder toda essa confiança, essa prosperidade, de terem tudo. Depois, se o povo não ouvir, eu mandarei o fogo para destruir tudo, para que haja um arrependimento. E não havendo esse arrependimento, aí vem então o juízo de Deus. Temos agora a iminência. É a quarta visão da cesta de frutos. O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte: estava ali uma cesta cheia de frutas maduras. Ele me perguntou: Amós, o que você está vendo? Uma cesta cheia de frutas maduras, respondi. Então ele me disse: chegou o fim para o povo de Israel, que está maduro, pronto para ser arrancado como uma fruta madura. Nunca mais vou mudar de ideia e perdoá-los. Naquele dia, em vez de canções, haverá lamentações no palácio. Haverá tantos mortos que os corpos serão jogados em qualquer lugar. Silêncio. Eu, o Senhor, estou falando. Quando falei em iminência, é que Deus não está tardio. Ele está pronto para fazer o que Ele disse. O povo já estava maduro, já estava na hora. Vou arrancar. Não vai mudar mesmo, então vou arrancar, vou tirar. Está quase na hora de Deus voltar e recolher o seu povo que já está maduro. Para não viver mais no mundo de injustiça, Deus vai recolher os seus frutos maduros. E aqueles que não se santificar, ficarão. Mas aqueles que santificar, ter suas vestes limpas, Deus recolherá. Mas antes precisa de arrependimento. Deus mostrou por tantas vezes: arrependa-se, meus filhos. Eu não quero fazer isso. Quando Ele falou do gafanhoto, Deus mudou de ideia. Amós orou a Deus e disse: eu te peço, ó Deus, que nos perdoe. O teu povo é fraco. Como podemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu: o que você viu não acontecerá. O gafanhoto não veio. Deus mudou de ideia. Ele falou: o seu povo é fraco, Senhor. Deus sabe que o povo é fraco, mas Ele quer arrependimento. Inevitável é a quinta visão. Deus junto ao altar.
Se encontra em Amós 9, de 1 a 10. Eu vi o Senhor perto do altar, e ele disse: de pancadas nas colunas do templo, dê pancadas nas colunas do templo, até que o edifício todo comece a tremer. Deixe cair pedaços das colunas nas cabeças das pessoas que estão lá dentro. O que escaparem com vida, eu matarei na guerra. Nenhum deles escapará, nenhum viverá. Mesmo que consigam entrar pela terra adentro e chegar até o mundo dos mortos, eu os tirarei dali. Mesmo que subam até o céu, eu os farei descer de lá. Se procurarem se esconder no alto do Monte Carmelo, eu irei atrás deles e os pegarei. Se eles se esconderem de mim no fundo do mar, eu darei ordem à serpente do mar, e ela os morderá. Se forem levados como prisioneiros pelo inimigo, eu darei ordem e eles serão mortos, pois eu vou cuidar deles, não para protegê-los, mas para destruí-los. O Senhor Deus Todo-Poderoso toca na terra e ela treme, e todos os seus moradores choram de tristeza. A terra sobe e baixa como as águas do rio Nilo. Deus constrói a sua casa nas alturas e coloca o céu por cima da terra. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu amo o povo da Etiópia, tanto quanto amo vocês. Assim como eu trouxe vocês do Egito, eu também trouxe os filisteus da ilha de Creta e os amorreus da terra de Quir. Eu estou olhando para Israel, este país de pecadores. Eu vou fazê-lo desaparecer da terra, mas não acabarei com todos os israelitas. Sou eu, o Senhor, que está falando. Vou dar a ordem e vou separar os bons dos maus em Israel, como quem separa o trigo da casca, sem perder um só grão. Vão morrer na guerra todos os pecadores do meu povo, isto é, todos os que dizem: Deus não deixará que qualquer desastre chegue perto de nós. A justiça inevitável de Deus. Deus estava junto ao altar em Betel, e ele falou essas coisas para Amós. E diz assim: porque o Senhor dos Exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete. É isso mesmo. Deus é quem toca a terra e a derrete. Deus vai fazer isso. Assim como nos dias de Amós, Ele vai fazer isso. E não há ninguém que evite. É inevitável. Ensinamentos. A palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa e eficaz. Amós está chamado a ouvir a palavra de Deus para juízo, correção e condenação. Ele denuncia o povo de Israel que decidiu ignorar a palavra revelada pelos seus servos e profetas de Deus. A responsabilidade da aliança. Os pecados do povo estão vinculados a questões sociais estabelecidas na lei, que visam o cuidado pelos pobres e necessitados, a administração da justiça social e até mesmo o uso de preços justos no comércio. Tais transgressões violavam as menores leis do convívio social prescritas pela lei, como a lei de não reter vestes penhoradas, Êxodos 22, 26, Deuteronômio 14, 12 a 13. Violada conforme Amós 2, 8. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupas que receberam como garantia de pagamento de dívidas e como sacrifícios oferecidos aos ídolos, para comprar o vinho que bebem no templo do Deus deles. Usam o dinheiro que receberam de multas injustas. Amós 2,8 estava, nesse Amós 2,8 estava a violação da lei de Deus em Êxodo 22, 16 e Deuteronômio 14, 12 a 13. Até as leis pela santidade, número 6, 2 a 3, violado conforme Amós 4, 4. Apesar disso, Deus cumpriu sua parte da aliança, ao suscitar remanescentes, dos quais ele reergueria
seu povo eleito. Amós 9, de 11 a 15. O Senhor Deus diz: naquele dia eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas. Ela ficará como era antes. Então meu povo conquistará o que restar do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou o Senhor, sou eu, o Senhor quem está falando. Então, chegando o dia que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido, as parreiras produzirão uvas mais depressa do que poderão fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade, como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. Deus vai levantar Israel de novo. Assim como ele levantou nos tempos de Amós, ele irá fazer. Amós e o Novo Testamento. Preocupação social. A preocupação social com os pobres necessitados, assim como em Amós, é alvo de constantes exortações pelos apóstolos e líderes da igreja do Novo Testamento. Era preciso recordar aos cristãos que não deveria haver diferenciação no tratamento a pobres e ricos. 1 Coríntios 11, 21, Tiago 2, de 1 a 9 e Tiago 5, de 1 a 6. Bem como frisar que a preocupação social é indispensável aos seguidores de Cristo. Tiago 1, 27. A preocupação social é fundamental, assim como está descrito em Tiago. É fundamental para a igreja do Senhor preocupar-nos tanto com os pobres, tanto com os ricos. É uma preocupação social. A principal referência messiânica em Amós diz respeito à restauração de Israel por meio da linhagem de Judá, pelo próprio Senhor. Note o uso da primeira pessoa nesses versículos, abrangendo todo o tabernáculo, cidade, campo, e estabelecendo o seu povo definitivamente na terra. Amós 9, de 11 a 15. Destaque a esses versos é a possível citação deles em Atos 15, 16 a 18, que identifica nessa profecia a inclusão dos gentios no reino de Deus. Considerações finais. Amós não era alguém pobre, mas denunciou a injustiça contra os povos. Amós não morava no reino de Israel, mas denunciou a injustiça daquela nação. Amós não era profeta, mas cumpriu a ordem de Deus. E nós, como respondemos às injustiças que enxergamos? Fica este questionamento em nossos corações. Como respondemos às injustiças que enxergamos? Que Deus possa completar no seu coração esta lição, e que na próxima lição estaremos mais afiados como estivemos no dia de hoje. Amém? Amém.
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa estar reinando em cada coração. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos novamente no templo do Senhor, lugar perfeito, agradável, para estarmos adorando a nosso Pai. Estamos agradecendo a Deus pela semana que passamos, pelas bênçãos recebidas. E agradecemos também ao nosso visitante, a você que escolheu estar nesta manhã aqui no templo. Nosso muito obrigada, que Deus possa estar abençoando a sua vida. A você, internauta, que está em casa, que você possa estar recebendo neste momento muitas bênçãos de Deus. E tire esse momento para estar agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas, pela sua família, e seja intercedendo. E nós, como igreja, somos gratos pela sua companhia. E muito mais, Deus está presente e também está encantado com essa sua oportunidade que você está dando de estar agradecendo e cultuando o nome dele em seu lar. Irmãos, avisos para as próximas semanas. Primeira segunda-feira do mês de novembro, todos nós batistas sabemos que mundialmente se reserva para o Dia Mundial de Oração. Então, que nós batistas possamos estar organizando para a próxima segunda-feira, a primeira segunda-feira de novembro, que será na outra semana. Você já esteja organizando seu cronograma, sua agenda, para estar participando do Dia Mundial de Oração. Sempre a MCM, como organização, organiza a agenda desse dia, organiza a igreja para esse momento, para esses momentos de orações. A igreja fica aberta o dia inteiro, das 8 às 18 horas. Então teremos vários momentos de oração. A organização da MCM, a presidente, com certeza estará falando mais especificamente e dando orientações melhores no próximo domingo sobre o Dia Mundial de Oração. E no dia 15 de novembro, a nossa igreja estará recebendo o congresso do Cônjuge Banortec. Então, que os irmãos possam estar orando para esse evento. Acontecerá no dia 15 de novembro, também será o dia inteiro. Início, abertura 8 horas da manhã e até a noite nós temos programação no encerramento, por volta das 21 horas. Então, que os irmãos estejam orando também por essa programação. Convido os irmãos para colocar de pé. Vamos falar com o nosso Pai. Agradecemos ao nosso Deus pelo dia de hoje. Te louvamos, te exaltamos, Senhor, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Te agradecemos, ó Pai, pela semana que passamos, ó, guardados e amparados por Ti. Te agradecemos pela chuva que caiu regando a terra, ó Pai. Ó Deus, te somos gratos porque o Senhor é Deus e o Senhor, no momento certo, sabe para realizar tudo aquilo que nós humanos precisamos, ó Pai. E não sabemos, somente o Senhor sabe o melhor tempo para tudo. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é perfeito, ó Pai. Exaltado, louvado seja o teu santo nome. Perdoai os nossos pecados. Receba, ó Pai, o culto, ó Pai, do dia de hoje no teu altar com cheiro suave, perfeito e agradável, ó Pai, porque nós não somos nada, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Perdoai os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, eu peço. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos fazer a leitura bíblica da manhã. O tema de hoje, o prumo de Deus. Essa leitura se encontra em Amós 7, de 1 a 9. Foi isso que o Senhor, o soberano, me preparando exames de gafanhoto depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as lamas dos campos, eu amei, Senhor soberano, perdoa, como uma carol correrá sobre ele, Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá.
Então, eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Ele me mostrou ainda isso. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro, possuído no rigor do prumo. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Deus possa estar abençoando essa leitura realizada neste momento. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo um momento missionário. Qual missões, irmãos, que nós estamos em campanha? Missões nacionais, as missões nacionais de 2021. Então, nós estamos no âmbito nacional, só Brasil. E o nosso tema, Jesus Cristo é a única esperança. Divisa. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que Deus possa estar abençoando essa campanha de missões, que corações que ainda não foram sensibilizados pelo Espírito Santo de Deus possa ser sensibilizado, alcançado durante essa campanha nacional. O nosso país, ele é extenso. Nós temos diversidades no nosso país. Que todos esses povos, brasileiros, os estrangeiros que aqui vivem, possam também ser alcançados. Através das nossas ofertas, através das nossas orações, através dos nossos contatos. Não deixamos de proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. Sem esperança, irmãos, é impossível viver. Como teremos perspectiva de futuro se não acreditarmos em nada? E Jesus, Ele é a solução, Ele é a saída para tudo. Quanto nos encanta vermos os depoimentos, mas melhor do que ver os depoimentos é ver acontecendo de fato. É estarmos o tempo todo voltados para isso. De nada adianta enchermos a igreja, trazermos as pessoas e depois deixarmos a pessoa à própria sorte. Nós temos que ir do início ao fim. Nós temos que cuidar, temos que regar, temos que divulgar, temos que manter, temos que zelar. Então, a missões é um assunto que eu vejo que é muito sério. Porque muitos de nós ficamos emocionados, mas não sensibilizados, ao ponto de realmente agirmos com a intensidade que o mundo e a situação atual requer. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias na presença do Senhor. Somente Deus sabe. A contagem do tempo pertence a Deus. Mas pela nossa pequenez humana, nós podemos ver situações, até a natureza, mostrando prova de que o fim está perto. Então é hora de agirmos completamente, deixarmos Deus falar em nossa vida e lembrar que um novo convertido, alguém que nós trazemos a Cristo, é um bebê, espiritualmente falando. Eu tenho que cuidar dele o tempo todo, porque ele ainda não tem independência espiritual para ficar à própria sorte.
Então, vamos orar com intensidade para esse objetivo. Convido os irmãos, mais uma vez, a colocar de pé. Vamos fazer novamente, recitar o tema, a divisa, e vamos interceder por missões. Vamos lá, irmãos. Tema bem forte. Só os homens falando. Jesus Cristo é a única esperança. Ficou meio fraco, né, irmãs? Vamos lá, irmãs. Jesus Cristo é a única esperança. Ficou empatado, eu acho. Não ficou muito assim a diferença, não. Vamos lá, crianças e adolescentes? Desempatar? Mostrar que as crianças e os adolescentes vão falar mais forte? Vamos lá? Jesus Cristo é a única esperança. Viu só, irmãos? Não é quantidade, não, viu? Então vamos novamente, os homens. Jesus Cristo é a única esperança. Mulheres. Jesus Cristo é a única esperança. Crianças e adolescentes. Jesus Cristo é a única esperança. Todos. Amém, irmãos. Que alegria, né? Podemos ter essa certeza que Jesus é a única esperança. Vamos lá, divisa, todos juntos? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há para os homens pelo qual devemos ser salvos. Amém? Meus irmãos, neste momento nós vamos fazer um momento de oração por missões. Nós vamos ter orações bem rápidas, tá? Quero convidar a Manu para estar aqui. Ela estará orando pela região norte, rapidinho, tá? Do nosso país, para que nós possamos ter essa representatividade no norte do nosso território nacional, que Deus possa estar abençoando os povos da Amazônia, que Deus possa estar levando salvação e estratégia para os missionários da região norte. Quero convidar o Eduardo para estar orando pela região nordeste, que é uma região carente, com outras estratégias, irmãos, muito mais específicas, tá? Pelo Nordeste. Só falar o Nordeste, tá? Deus vai atender, tá bom, Eduardo? E aí, nos próximos cultos, nós continuaremos com as regiões do Brasil hoje à noite. Amém? Senhor Deus, estamos aqui em Tua presença hoje no domingo. Faça que tudo corra bem, de cada família que está aqui, eu estou assistindo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Cuide da região norte, Senhor, que está precisando de você. Faça que tudo corra bem para aquelas pessoas, Senhor. Faça que o coronavírus saia fora. Cuide de cada pessoa que está de luto, Senhor. Faça que tudo corra bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus municipal, por favor, que abençoe o povo do Nordeste, para que o Senhor leve todos para o céu. Eu sei que o Senhor ama todos, para realizar tanto o seu desejo quanto o nosso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Poderiam sentar. Neste momento, continuaremos na presença do nosso Deus com essa alegria, com essa força e determinação, louvando o nome do nosso Pai. Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor estará conduzindo o momento de entrega de dízimos e ofertas. Graça e paz, irmãos. Amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor mais uma vez, com esta alegria de falar que Jesus Cristo é a única esperança. É o motivo pelo qual nós estamos a todo instante orando, clamando, estudando a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé e nós juntos vamos estar falando que Jesus Cristo é a única esperança. Ergue-se um clamor na nação, esse clamor que nós estamos falando há dias, há anos, que é divulgar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos cantar com bastante alegria esta canção neste momento.
derramado infinitas bênçãos sobre as nossas vidas. Vamos continuar nessa alegria, agradecendo ao Senhor pelo sol, pela chuva que nós estávamos sentindo falta, e ela chegou. Está um clima gostoso, agradável para descansarmos, as plantações estão agradecendo, todos estão felizes, tanto o ser humano quanto a natureza. Então vamos agradecer ao Senhor e a seguir, nós ainda continuaremos agradecendo, porque são muitas bênçãos que o Senhor tem feito pela tua igreja aqui nesta cidade, por cada vida que aqui se faz presente. Então nós vamos cantar Obrigado, Jesus, e a seguir, graças dou, porque aqui diante do Senhor nós só temos que agradecer, coração grato por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará no meio do teu povo. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. gratidão a Deus pelos dízimos e ofertas. Nós vamos agradecer também pela vida do nosso irmão Dô. O pastor esteve ontem lá, cultuando ao Senhor, por ele, pela irmã Dolores, pela sua família. O Dô está fazendo aniversário hoje, né? Irmão Valdomiro, né? Nós conhecemos como Dô. E vamos também consagrar a Deus o carro, né? O pastor anunciou no último domingo, né? O nosso carro já chegou, a chave está aqui. Nós vamos fazer também uma oração de consagração a Deus, agradecendo por essa dádiva que o Senhor tem nos dado. E nós já pagamos esse carro, amém, meus irmãos? Então é dádiva do Senhor e nós queremos que esse carro seja bênção no reino de Deus, seja bênção na vida da igreja, seja bênção na vida das pessoas, que ele seja uma ferramenta, um instrumento de bênção
para abençoar tanto o povo de Deus, como também as pessoas que precisam. Amém, meus irmãos? Eu vou convidar o Rodrigo para fazer essa oração. Rodrigo é o líder não, pode ser também, né? Mas é membro da comissão de finanças. O Rodrigo e o irmão Hélio do Patrimônio estiveram à frente desse trabalho, e ele que foi atrás disso, pesquisou, trouxe para nós, podemos realizar, e ele que vai fazer essa oração de gratidão a Deus pela vida do carro, porque o carro não tem vida, mas pela nossa vida, né? Tem bateria, né? Vou arrumar um gabinete para esse camarada. Nós vamos então consagrar a Deus esse carro, os dízimos e ofertas, e também a vida do irmão Bruno. Oremos, meus irmãos. Pai de amor, muito obrigado a Deus por tantas bênçãos alcançadas ao Senhor. Sabemos que tudo, Senhor, coopera para o bem daqueles que amam a Ti, Deus. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos citadas, a Deus, o aniversário do nosso irmão, pelos dízimos e ofertas aqui trazidos no altar. Sabemos que tudo é permissão do Senhor nas nossas vidas. Todo o nosso provento, Senhor, vem do Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas, ó Deus. O Senhor controla a nossa vida. O Senhor é digno de tudo, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Agradeço também pela conquista da nossa igreja, apesar de ser material, ó Deus, mas é de grande importância. O veículo, a bateria, tudo, ó Deus, seja usado para o bem do Teu Evangelho, Pai. E esses instrumentos, ó Deus, possam, Senhor, ser consagrados a Ti e operados, ó Deus, para alcançar mais vidas. Sabemos que o Teu sustento, o nosso sustento, ó Deus, vem do Senhor. Que fez o céu, que fez a terra, o Senhor está acima de todas as coisas, ó Pai. Esteja, ó Deus, no comando de tudo, como sempre esteve, abençoando as nossas vidas. Aqui, ó Deus, queremos que cada vez mais possamos alcançar vidas, ó Deus. Que o maior presente o Senhor já nos deu, é a salvação, é a vida eterna. E nós queremos isso para os nossos próximos também. Então esteja também, ó Deus, nos capacitando para o evangelismo, ó Deus, para que possamos alcançar mais vidas e para que o Teu reino, o Teu Evangelho seja alcançado em todos os cantos da terra, Deus. Muito obrigado por tudo. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. À noite nós vamos consagrar a bateria com os bateristas da igreja e aqueles que querem ser bateristas também. Tá bom? Então à noite faremos isso. Mas vamos continuar agradecendo a Deus, não é? Mais uma vez. Vamos cantar o nosso Deus. Irmãos, louvando ao Senhor por essas bênçãos. Graças a Deus.
chamar as crianças, vem aqui para nós orarmos. Quem hoje vai ficar com as crianças? Solange e os Enéas. Cadê os bateristas da igreja? Estão aqui? Micael também é baterista. Eduardo. Mas vai ser, né? Então à noite não falta não para a gente orar aqui. E quem quer ser também pode vir que a gente vai orar. Vamos orar agradecendo. Era o Vitor. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela vida das nossas crianças. Que o Senhor continue abençoando a vida delas, abençoe as suas atividades agora, as professoras. Nós somos gratos a Ti pela vida delas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus já nos falou hoje de tantas maneiras. Mas continua com a sua Bíblia aberta lá, o profeta Amós, o prumo de Deus. Quando a gente pensa em tantas coisas, a gente olha como o Senhor Ele trabalha na vida de um povo, mesmo quando o povo abençoado pode perder o favor de Deus. Mesmo diante disso, nós vemos a misericórdia de Deus nos alcançando. E eu quero falar mais um pouquinho sobre o prumo de Deus sobre a nossa vida. E está no capítulo 7, que nós lemos no culto de hoje. Eu quero ler mais uma vez. E diz assim: foi isso que o soberano me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhoto depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Primeira vez que o Senhor fala, e o profeta clama ao Senhor, pedindo perdão. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. Verso 4: o soberano Senhor mostrou-se também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. E ele me mostrou ainda isto: o Senhor com um prumo na mão estava junto ao muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel. O meu povo não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Aqui está o prumo de Deus. A gente já viu aqui um pouquinho agora, pela manhã, essa mensagem do profeta Amós, como nós poderíamos aplicar nos dias de hoje. A tarefa de Amós, a gente sabe que não foi fácil. Sobre o governo de Jeroboão II, a nação de Israel estava vivendo a maior prosperidade desde os reinados de Davi e Salomão, há mais de 200 anos. E a gente olha aqui que aquele povo, como muitos religiosos de hoje, estava interpretando a prosperidade como um sinal de aprovação divina. E eu sempre abro um parênteses nisto. Às vezes nós
Temos que saber lidar com aquilo que é a bênção de Deus. Meu pai e mãe sempre falava isso, né? Cuidado com a bênção de Deus. Da mesma maneira que ela vem, ela vai, se nós não sabemos usar. Às vezes a prosperidade que nós tanto sonhamos ou almejamos, ela nos distancia de Deus. Porque a nossa confiança às vezes fica na prosperidade material e não na prosperidade espiritual, a qual nós temos que confiar em Deus. Nós temos uma confiança segura em Deus. E aqui a gente está vendo que aos desafios lançados aqui pelo profeta Amós, o povo não acreditava. Não, isso não vai acontecer. A gente está tão bem. Nós estamos vivendo tempos tão prósperos. Como isso vai acontecer, Amós? O povo não acreditava. O povo não confiava naquelas palavras. O povo que nós estamos vendo aqui no reinado de Jeroboão, como todos os reis do norte, antes e depois dele, foram desobedientes ao Senhor. A Bíblia nos mostra que foram séculos de idolatria, rebeldia, e o povo estava chegando cada vez mais perto do castigo de Deus. Mateus fez aqui uma pergunta: o que poderia impedir? O que impede o castigo de Deus? É o nosso arrependimento, é a nossa volta para Deus, como Joel já pregou no domingo passado para nós aqui. É o arrependimento. Se nós nos arrependermos para evitar o juízo de Deus sobre a nossa vida, quando a gente olha esse povo que pode perder aqui o favor de Deus, a gente olha aqui no capítulo 3, né, Amós andando e falando e dizendo: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não havia mais acordo entre Deus e o povo de Deus, porque eles abandonaram a Deus. Interessante desse texto, eu estudei bastante esse texto nessa semana, porque Deus estava falando que 3 desobediências Ele tolerava, a quarta não. Eu fico imaginando quantas desobediências Deus pode tolerar de cada um de nós, de uma vida. Eu fico imaginando a misericórdia de Deus. Eu não me agrado disso, mas eu tolero. Eu vou esperar com a minha paciência. Eu vou mostrar a você que eu sou longânimo, para que você se arrependa. O juízo sobre isso é a morte, ou o juízo sobre isso daqui é a decadência, mas eu sou longânimo e vou esperar. E Deus fala assim: não, mas 4 eu não tolero. Capítulo 6 fala assim: vós que imaginais estar longe o dia mau e fazer chegar o trono da violência. O povo achava que a volta, esse juízo final, o juízo de Deus, era longe demais, como nos dias de hoje, que talvez muitos possam estar pensando: a volta do Senhor está longe, tem muita coisa para acontecer ainda. Às vezes, quando eu ouço um nome como esse aqui, um nome bíblico, né? Veio um rapaz aqui outro dia fazer um orçamento e estava com um nome bíblico, e eu disse a ele: você é filho de crente ou você é neto de crente? Ele olhou assim: ué, por quê? Por causa do nome? É por causa do nome. Quem te deu esse nome sabe o que ele significa. E você é crente? Não, pastor, estou desviado. Eu aproveitei para mostrar. E aí ele disse assim: não, pastor, tem que aproveitar a vida. Lá no final eu volto para Deus. Eu falei: engano seu. Se anulou a graça na sua vida, se anulou o favor de Deus. Você nunca mais tem o favor de Deus se você não retirar essa palavra da sua boca. Ele ficou trêmulo comigo, mas eu falei a verdade. Que tem muita gente brincando assim com Deus. A volta de Jesus está com muito tempo ainda. Deixa eu cair no samba aqui. Como diz o carioca, deixa eu cair na minha vida, deixa a vida me levar. Lá na frente eu volto para Deus. Engano, se anula a graça de Deus. Você anula aquilo que é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos voltar o quanto antes. Por isso, a todo momento, Amós pregou: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazer chegar ao trono da violência. Nós antecipamos o juízo de Deus
sobre algumas coisas que realizamos. Amós estava dizendo que ele teve aqui 3 visões. Nesse capítulo 7 aqui de Amós. Ele vê aqui o julgamento de Deus com gafanhotos, o fogo consumidor e o prumo. Percebe que nas 2 primeiras visões que ele tem, a Bíblia diz que Deus atendeu às súplicas do profeta e desistiu dos seus planos para destruir a nação. Mas a terceira visão, Deus deixou claro que não voltaria atrás e Israel seria julgado. Antes de ser profeta, ou antes de ser um pregador, antes de ser o portador do recado de Deus, Amós é intercessor. Você que dá aula, você que é pregador, você que gosta de falar da vontade de Deus, você que gosta de trazer o recado de Deus, isso aqui é muito importante para nós. Todas as vezes que Deus às vezes dá uma palavra forte para que a gente transmita, né, nós oramos demais. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? É muito dolorida essa palavra, como alguns acharam aqui quando eu falei sobre algumas coisas que crentes como nós precisamos ser para depois fazer. Muitos irmãos ficaram chateados, alguns ainda nem voltaram e ficaram chateados pela palavra que o pastor deu. Mas às vezes nós precisamos pensar assim: a palavra também fala conosco para depois ser transmitida. E da mesma maneira nós também intercedemos. Às vezes vem uma palavra dura como a de hoje, que é um chicote no nosso lombo, é uma cajadada na nossa cabeça. Eu falo, mas meu Deus, o Senhor tem falado conosco já aqui alguns dias, né, de madeira espremida, né? Mas é a gente acompanhando a Bíblia toda em um ano. Aquilo que nós estamos vendo que os profetas falaram, parece estar falando como nos dias de hoje para nós. Parece estar falando como nos dias de 2010. Não é isso, meus irmãos? Não, 2021, meus irmãos. Vocês estão em 2010, né? O Leandro está com a cabeça assim, é 2010. Às vezes nós, devolvi, né, a pegadinha dele. Às vezes nós não olhamos para a realidade da nossa vida. Nós olhamos aqui, esse profeta aqui, antes de denunciar o pecado do povo, ele se colocou na brecha, ele intercedeu quando o Senhor falou assim: olha, depois da primeira safra, sabe por quê, meus irmãos? A primeira safra era do rei, o povo não levava nada. O café dá 2 floradas, não é isso? Me ajuda aqui. Até mais, né? Mas quantas colheitas no ano? Uma só. Ali ele estava dizendo: olha, na primeira colheita é só do rei, na segunda era do povo. Ele estava dizendo: na segunda eu vou enviar o gafanhoto. Amós intercede e clama: não, meu Deus. Ele clama ao Senhor, ele se coloca, ele fala: não, o seu povo não suportará isso. Nós estamos vivendo aqui, o povo estava vivendo em tempos de prosperidade. Aqueles que tinham, mas havia uma injustiça para os mais necessitados. Não era a mesma balança. Uns tinham de mais e muitos tinham de menos. Parece com Mantenópolis, parece com o Brasil hoje, parece com a desigualdade que nós temos hoje no nosso país. Por isso que eu falo que às vezes a mensagem ela é clara para nós. Ele não apenas fala de Deus para o povo, ele não apenas denuncia o pecado que Deus estava mandando, mas Amós, ele diz para Deus como o povo reagiria a isso. E ele intercede, e ele mostra que antes de ser profeta, precisa ser um intercessor. Nós que gostamos de anunciar uma mensagem que às vezes é dura, nós temos que orar para que o povo possa abrir o coração, possa compreender a mensagem e não transporte para o pregador o dono dela, mas que Deus seja o Senhor dela na nossa vida. A intercessão desse profeta, você olha no verso 2, no verso 3, no verso 5, no verso 6, Amós faz parte de um grupo seleto de intercedores. Lembra de Abraão, com Sodoma e Gomorra? Que ele intercedeu
Lembra de Moisés lá no capítulo 32 que ele intercedeu? De Samuel que intercedeu, de Elias, de Paulo que intercedeu antes, para que o povo pudesse entender. A oração, normalmente, meus irmãos, ela tem preservado nações até nos dias de hoje. Nações. Às vezes nós não cremos nisso. O nosso país foi mudado há alguns anos por oração. E nós temos que continuar para que o nosso país continue sendo mudado e transformado. Nós cremos disso. Porque a oração ela pode reverter um julgamento. Quando há um arrependimento, o curso de muitas coisas na vida de filhos. Essa semana, saindo aqui do culto na terça-feira, estava chuvoso. Encontrei com uma mãe ali na praça. Que ela falou: pastor, eu estou aqui em prantos, porque eu amo o meu filho, tenho que tirar o meu filho do caminho das drogas. Ele está lá com a namorada, traficante. Falei: vai lá, não desiste dele não. Por que você está voltando para casa sozinho? Vai lá atrás dele, diz o que o ama, enfrenta o que for, não desiste do seu filho. Ela saiu em marcha, que ela foi para lá. Porque às vezes nós desistimos, meus irmãos. Nós desistimos por causa de vergonha. Nós desistimos por causa de humilhação, por causa de preconceito, às vezes por causa de sensações. Não desista das coisas. Nós temos que lutar pelas coisas. Nós temos que ir até o fim. Quando a gente agrada a Deus, quando a gente agrada o dono da nossa vida, o dono do negócio, Ele nos honra. Eu disse para aquela mãe: Deus vai te honrar o seu amor e a sua perseverança. Vai. Ela não era crente não. E ela foi firme nisso, assim: vai que o Senhor vai te honrar. Nós temos que entender que a oração ela muda, a perseverança. Não estou falando só de orar, de agir também. A nossa ação em Deus pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar a vida de uma família, pode mudar a vida de uma igreja, pode mudar a vida de uma cidade, de uma nação. O curso, havendo arrependimentos, Deus não apenas tem formado às vezes calamidades, tem, como diz aqui, a Bíblia diz que Deus comanda o fogo, Ele chama o fogo da destruição. E o fogo obedece. Eu fico imaginando aquele vulcão que está lá em erupção, direto. Deus comandando aquilo ali. Uma praga inteira de gafanhoto, Deus mandando. Cada gafanhotozinho. Então uma praga de sal aqui, né? A gente precisa orar para que eles possam sair todos eles. Uma praga de sapo, né? Vamos orar para que eles saiam toda a cada irmã Irina, vai embora, chega, vai embora, né? Mas eu fico imaginando Deus mandando, comandando, né? Sai de lá, vai para tal lugar, vai para tal... O comando de toda a natureza. E um povo que não ouve a Deus. Como é que Deus comanda tudo? E o ser humano que Ele colocou lá o livre-arbítrio, a livre escolha, a vontade ou não, deu essa liberdade, o povo não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue entender. E nós olhamos aqui Amós, que a Bíblia diz, rugindo como leão, quando ele fala em nome de Deus. Eu fico imaginando ele sozinho, clamando por justiça. Abre aspas aqui, a revista está dando uma sugestão aqui de um vídeo. O vídeo de quando foi impeachmentado o governo Collor. Abre aspas aqui, não estou incentivando ninguém a isso, mas eu estava lá na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, com a minha cara pintada de verde e amarelo, porque eu acreditava, não acredito mais em ideologias e em filosofias. Eu acreditava que o país poderia ser mudado se tivesse alguém ali que pensasse nos menos favorecidos, sem se corromper, que fizesse aquilo que precisava ser feito no nosso país e não fez. Às vezes nós precisamos fazer isso. Eu fico imaginando a quantidade de profetas